ele estava fazendo e seguia, e estavam dispostos a morrer. Ao ponto que teve um levante de um Messias, que eu não me lembro o nome dele agora, mas foi um cara que se levantou contra o Messias lá. Sabe o que Roma fez? Matou esse cara e crucificou mais 2.000 judeus em público. 2.000 judeus. Quando Jesus chega e começa a fazer todos aqueles milagres que eu falei para vocês, cura um cego, toca num leproso, ressuscita um morto, acalma o mar, multiplica pães, e na sua primeira mensagem ele já diz assim: arrependei-vos, mudem a vossa forma, porque é chegado o reino de Deus. Você tem noção do impacto que é isso para esse pessoal? Isso mexe com o mais profundo emocional daquele povo. É por isso que não é de se surpreender que muita gente começou a desconfiar de qualquer Messias. Que ano foi isso aí? Que ano foi o quê, pastor? Dessa crucificação de 2 pessoas. Olha, foi um pouco antes de Jesus. O ano certo eu não... Na faculdade teológica tem uma matéria relacionada até esse episódio, né? E aí o professor ainda falou assim: é bem provável que o Império Romano contratou os marceneiros da região, e provavelmente José foi contratado. Eita! E pelo fato de Jesus trabalhar junto com o Pai, né, é bem provável que ele ajudou a construir as cruzes dessa crucificação em massa. E aí ele colocou em pauta assim: imagina só o sentimento do Salvador da humanidade fazendo um trabalho desse. É uma possibilidade. Tem uma citação em Atos 5:36 e 37, né, que fala sobre, antes desses dias levantou Teudas, dizendo ser alguém, ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram vida. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, nos dias dos alistamentos. Então, eu ia falar o nome Judas, mas como eu não tive certeza, porque o nome Judas é um herói. O nome Judas, antes do Judas que traiu Jesus, é um herói judeu. É um herói, né? Porque ele foi um Messias, entre aspas, né? Ele fez uma revolta, ele fez crescer essa esperança. Não foi o Judas Macabeu, não? Então, é esse que eu cogitei. Eu só não citei esse nome porque eu não tenho certeza, né? Não me lembro agora. Mas enfim, não vem ao caso. O importante agora, que eu estou querendo passar, não é os detalhes de qual é o nome, de qual foi. A questão que importa para essa aula agora, nesse momento, é entender o desespero, o anseio e como esta palavra de Jesus toca o coração desse povo. Por isso que o reino, ele diz, é boa notícia. Quando chega este reino, é boa notícia para quem? Para os cegos, para os moribundos, para os que sofrem, para os pobres. É boa notícia. Porque qual é a boa notícia para um povo que foi vítima de milênios destes reis? A boa notícia para essa gente que sofre é que chegou um novo rei. E essa proposta do Senhor para este reino é de um reino para o aqui e para o agora. O reino de Deus, diz o Bultmann, é uma força transformadora. É uma proposta de civilização que, transformando corações dos homens, é como uma onda que vai transformando, vai transformando, vai transformando, vai transformando. Tinha um negócio que eu ia citar um pouco mais para frente, mas eu já vou citar agora. Não sei se eu já citei isso aqui nessa aula. Tem 2 livros, leiam esses 2 livros. Eu vou começar a enviar livros para vocês nos grupos. Do Timothy Carrier, que se chama O que é a Igreja Missional. E do Ronald Stark, eu li em espanhol, mas eu acho que tem em português, chama La Expansión do Cristianismo. E esses 2 autores fazem uma pergunta do início do cristianismo. Meu irmão, como o Ronald Stark dá o número exato de uma população que às vezes era 0,1% de cristão, em questão de pouco tempo, vai para 40%, 50% de toda a população. É um crescimento assustador. E no momento em que o governo tem força de matar, é surpreendente esse crescimento.
E eles começam, esses dois autores, começam a pesquisar o que foi que aconteceu para crescer tanto assim. Tanto assim. Eles dão várias possibilidades, várias e várias e várias, e todas juntas. Mas uma que isso me surpreendeu, que foi o quê? O Ronald Stark, ele diz que é o seguinte: Roma não tinha medo de nada e nem ninguém, destruía todo mundo, ninguém o parava, só tinha um inimigo que eles tinham medo, Quem chuta? Não, só tinha um inimigo que eles tinham, morriam de medo deste inimigo. Não. Pensem, pessoal, um inimigo que o Brasil enfrentou há pouco tempo atrás. Não. Hã? O mundo enfrentou há pouco tempo atrás esse inimigo. O vírus. Um inimigo invisível. Porque Roma, com toda a sua estrutura e poder, não era capaz de lutar e enfrentar o inimigo invisível. 2 epidemias vieram sobre Roma. Sabe quantas pessoas morreram no Brasil de Covid? Tá a fonte nessa apostila também que eu vou mandar para vocês. 0,37% dos brasileiros morreram de Covid. Mas pelos números passados na televisão foi... Não. Isso aqui é pelos números oficiais mesmo. Você pega 200 milhões, chuta... É muita gente. Agora chuta quantos por... E pessoal, e 0,37% de pessoas morrerem, já deu aquele bafafá? Eu quero que vocês chutem quantos porcentos morreram em Roma com essa epidemia que veio. 1% o Hélio chutou. Eu chuto 30%, que eu tenho fé que morre bastante. 30%? É só pobre, né? A maioria era pobre, né? Escravo, né? Em Roma, né? Sim. A maioria era escravo, né? A maioria não era escravo, mas a maioria era pobre. Morreu, pessoal, de 30% a 40%. Viu? Você tem... Tirar lata, hein? Vamos acordar. O Timóteo Carrier, eu conheci ele lá em Curitiba, e ele deu uma palestra pra gente quando ele era, antes de ser teólogo, ele era salva-vidas. E diziam assim para eles: olha, entre salvar você e a pessoa que você está socorrendo, opte por você. E ele diz que Roma tinha esse mesmo pensamento. Entre o eu e o outro, o eu. Nesta epidemia, os médicos fugiram, Wesley. Os filósofos e ricos fugiram. Os poderosos fugiam. Mas teve um povo que não fugiu. Teve um povo, Fernando, que misteriosamente, sem um pingo de medo da morte, ia de encontro com o doente, recebia na sua própria casa, sabendo que provavelmente morreria. Aí essa pessoa ficava super assustada, dizendo: cara, mas você vai me receber que você vai morrer. Aí essa pessoa misteriosa que recebia diz assim: não tem problema, o meu rei também morreu, mas ele ressuscitou, e um dia eu ressuscitarei com ele também e vou reinar com ele aqui. Isso foi a igreja, sem um pingo de autoproteção, que é a boa notícia do reino, essa força transformadora do reino de Deus, que transforma o mundo, ou que a linguagem do Novo Testamento, que transtorna o mundo. A igreja revolucionou o cuidado com as viúvas, revolucionou o cuidado com as mulheres, revolucionou o cuidado com as crianças, revolucionou o cuidado com os doentes, revolucionou tudo. Jesus chega com essa boa notícia deste reino. Aí, olha só algumas coisas que Jesus diz, né? O reino está aqui e é agora. É sal da terra, luz do mundo. Depois eu volto nisso aqui. Antes eu quero apresentar 2 perguntas problemas. Vocês já viram que quando hoje a gente fala de reino, a gente está falando de... Normalmente a palavra reino é sempre citada quando tem algum projeto que mais de uma igreja faz junto. Quando tem 3 denominações junto, é o lugar que mais cita o reino. Por quê?
Porque nesse momento poderia se dizer o seguinte: como não tem placa, é o simples anúncio do Senhor em nome da salvação sem interesse de placa, então se fala do reino. Isso aqui não tem a ver com o anseio do reino do judeu. O anseio do reino do judeu é ver um reino que vai cuidar do doente. Vem um reino que vai resgatar a justiça. Vem um rei que vai sofrer junto com o seu povo. Vai vir um jumentinho. Tem gente que falou aí que jumentinho é BMW, né? Nós já vamos ver se é BMW mesmo. Vem um reino que se preocupa com os presos, que diz o seguinte em Hebreus: lembre-se dos presos como se estivessem presos com eles. Olha que palavra pesada. E dos encarcerados como se fosse você encarcerado. Vem um reino que está se preocupando com essa gente toda. Isso que não tem nada a ver com ideologia política. Nada a ver. Isso que tem a ver com a boa notícia do reino. Então nós vimos que o reino de Deus é uma mensagem para o aqui e para o agora. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus é chegado. Aí a pergunta, Wesley, mas e o texto que diz que o reino de Deus está próximo? A palavra próximo ali nós vamos ver lá na frente. No grego, Wesley, é proximidade geográfica. Não é próximo de temporalidade, no sentido de vai chegar daqui a um tempo. É próximo no sentido, eu estou perto de você, ó. Eu estou próximo de você. Eu estou acessível a você. No inglês a tradução coloca a distância de um braço. O reino de Deus está aqui. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se o reino de Deus está aqui, e o reino de Deus visa o aqui e o agora, o reino de Deus é uma força. Tem uma crítica do Rushdoni, que está aqui mais para frente, eu fico pulando às vezes as coisas. O Rushdoni escreve uma crítica, dizendo que sobre as igrejas calorosas e a igreja dos guerreiros. O tema aqui não é igreja hoje, mas quando eu falar, vamos pensar sobre reino. Igrejas calorosas e reino. E ele diz o seguinte: as igrejas calorosas, e não é errado ser caloroso, porque o amor me impulsiona a ter uma recepção calorosa. Porque se você é importante para mim, eu te amo, eu vou te receber de forma calorosa. Calorosa no sentido positivo, tá, pessoal? Não no sentido caloroso em outro sentido. Agora o Rushdoni diz o seguinte, mas o Rushdoni diz o seguinte, ele disse que nos dias de hoje houve uma espécie de abismo das igrejas calorosas, que o objetivo delas é fazer as pessoas se sentirem bem lá dentro. Sensação boa, se sentirem acolhidas, se sentirem tudo isso, E isso é bom porque isso é fruto do amor. Mas o Rushdoni diz o seguinte: quando isso se desvincula do que é ser o guerreiro, que é a natureza essencial da igreja, que é o quê? É você colocar, como é que é o Efésios lá? As armaduras e ir para a guerra sendo agente dessa força transformadora. Você se tornou um viciado na emoção calorosa. E o reino de Deus não é uma simples recepção. Entra aqui para você ser salvo agora. Agora você vai... Não, o reino de Deus é uma proposta que nos convida a colocarmos sobre nós a responsabilidade de transformarmos a sociedade. E isso a gente vai gerar inimigo. Em todas as instâncias. O meu pastor, que foi meu pastor lá em Curitiba um tempo, ele comprou uma briga gigantesca lá porque ele começou a fiscalizar a obra pública e tirava foto e via no orçamento, e ele chegava no chefe o seguinte: ó, isso aqui não está constando com o que está aqui, ou você ajeita tudo isso aí, que era posto de saúde, ou isso aqui vai estar para a internet amanhã. Ele estava fazendo uma missão do reino de Deus? No fim pessoal, sim. Sim. Porque estava buscando. Sim, exatamente. Ele estava lutando por aquele, às vezes, cara que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Eu vou preso. E viria para cá. Aí eu te pergunto, ele estava correndo risco? O mesmo risco que esses irmãos do início estavam correndo. O reino de Deus é uma proposta para o aqui e para o agora. Eu tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber, eu tive preso e você foi me visitar. É muito prático. Muito prático. É as igrejas mandando oferta, Deus, eu sou o profeta aqui, profeta Ágabo. Deus me revelou que está vindo uma fome para a cidade tal. A gente já se reúne, vamos fazer uma economia coletiva e mandar para todo mundo lá, para quando vir essa fome a gente conseguir cuidar deles. É muito prático essa força transformadora. Mas aí uma pergunta problema.
Mas então por que Jesus disse que o reino não é deste mundo? Que o reino não é comida, bebida. O reino não é deste mundo. Aí, junto com isso, ainda diz: Luiz, você está confundindo tudo, você é um herege, porque o reino de Deus é uma coisa, o reino dos céus é outra. Esse negócio aí que você está falando é coisa do Estado. Deixa para o Estado, não tem nada a ver com a igreja. O que você ia falar? Porque na verdade é tudo uma coisa só. O que é uma coisa só? O reino dos céus e o reino de Deus. E nós já vamos chegar nesse tema. Eu estou me colocando aqui agora no acusador. Eu concordo com você. Não, eu concordo com você. Aqui a pergunta é problema. Então por que Jesus quis dizer? Por que Jesus quis dizer? O que Jesus quis dizer quando ele falou que o reino não é deste mundo? Que nós não somos desse mundo. Então a gente não é deste mundo. Então, cara, o negócio é deixa pro anticristo isso aí. Teve um pastor que uma vez falou pra mim, Luizinho, ele me chama de Luizinho. Luizinho, o negócio é o seguinte, cara, o negócio é a gente comprar coisas e parcelar o máximo possível, porque Jesus está voltando, a gente deixa pro anticristo, nem precisou pagar tudo. Aí, ó, armadilha! A igreja adventista nasceu assim. Mas vamos lá. Então. Olha aí, ó. Olá. Agora então, que horas são? Na hora do intervalo, né? Que horas são? Vamos terminar só essa parte, nós fazemos um intervalo rápido. Eu vou acelerar bem essa parte, porque eu não quero terminar essa aula sem falar um aspecto muito importante aqui. Está marcado aí os textos, que é a pergunta aí. Você tem marcado aí na sua... Pergunta problema? Tá tudo aqui. Os textos aí. Sim, tá tudo aqui. Vamos lá. Então, agora nós temos que resolver duas perguntas problema. Por exemplo, irmão Leandro, como é que você me provaria agora que reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa? Jesus fala do reino dos céus, correto? Certo. Não é deste mundo e da vida eterna, um aspecto total do pós-vida, assim, digamos, de uma maneira grossa. Se estamos caminhando para a vida eterna, nos transforma em pessoas inconformadas com a forma que você está. Não, beleza. Aí eu concordo com você, mas eu vou me colocar aqui como o inimigo. Aí eu hoje... Não, eu quero saber me prova na Bíblia. Eu sei o texto, Porque nós já morremos para esse mundo, né? Nós já fomos mortos, né? Já morremos para este mundo. Não ameis o mundo, nem do que no mundo há. Se está com Cristo, agora você tem que se vestir com a nova roupagem do céu. Boa, isso aí. E aí tem que trabalhar junto com você agora, fez. Exatamente. A gente tá firmando estacas, e sempre quando vir uma pergunta problema, construir teologia é pensar. Como é que eu respondo isso aqui agora? Isso aí, eles estão fazendo certo aí. Tem que pensar uma forma de responder. Tá? Então aqui, e as respostas que eu apresento, se para vocês fazerem sentido, amém, glória a Deus. Agora pode ser que vocês encontrem respostas melhores do que essa que eu estou apresentando, mas o fato é que a gente não pode abandonar os aspectos basilares do que a gente está fechando, simplesmente porque apareceu um texto que eu ainda não entendi. Ore ao Senhor e pesquise que o Senhor vai direcionar para uma resposta, beleza? Então nós vamos demonstrar aqui, provar biblicamente que reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, e depois mostrar o que significa que o reino dos céus não é deste mundo, tá bom? Jefferson, abre para mim Mateus 5:3, Leandro, Lucas 6:20. Lucas o quê? 6:20. Achou, Jefferson? Isso, leia bem alto para mim, por favor. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é as bem-aventuranças. Leia para mim, Leandro. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso
é o reino de Deus. Ué, peraí. É reino dos céus ou reino de Deus? É a mesma coisa. Exato. São termos intercambiáveis, sinônimos. E nós vamos provar. Ó, tem aqui, eu não vou ler todos para vocês, mas tem aqui 2 páginas de textos provando. É a mesma coisa de trocar 6 por meia dúzia. Dizer o seguinte, me dá 6 ovos, ou me dá meia dúzia de ovos. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Vamos ver mais textos? Vamos. Leia para mim, Hélio, Mateus 13:11, Pastor Áureo, Marcos 4:11, Wesley, Lucas 8:10. Pode ler, Hélio. Jesus respondeu: A vocês Deus mostra os segredos do reino dos céus. Reino dos céus. Leia para mim, Pastor Áureo. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Peraí. É reino dos céus ou reino de Deus? Está reino de Deus. Mas está errado então o texto, porque ali está reino dos céus. Sinônimo. Leia aí, Wesley, em Lucas. Ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Pronto. E os 3 são o mesmo contexto. Do Marcos foi qual? Foi Mateus 13:11. Vamos mais um rapidão. Fernando, abre aí para mim Mateus 19:14. Pastora, tá com Bíblia aí no celular, não? Abre, Fernando, você já abriu? Talita, Marcos 10:14. Pastor Ladi, Lucas 18:16. Leia para mim, Fernando. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tá bom, pode ler, Talita. Então, dos pequeninos é do reino dos Céus. Leia, Talita. Marcos 10:14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. É reino dos céus ou reino de Deus? Leia para mim, pastor, em Lucas 18:16. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeças, porque dos tais é o reino de Deus. Mesma coisa, pessoal. Então, esse negócio do indivíduo falar e tentar fazer essa distinção de diferença em reino dos céus, porque o reino dos céus é nos céus. A partir dessa distinção, é totalmente falha, não tem como defender. Hoje, olha, dificilmente um teólogo que é autoridade no assunto hoje defende isso aí. Quase assim, inexiste. Tá? Por quê? Porque não tem como defender biblicamente. Porque estava até surgindo agora vários debates, né? Que, nós vamos pro céu, né? Tá surgindo agora na mídia, não sei quem. Como assim, vamos pro céu? Né? Nova Jerusalém, aí o cara, Jerusalém vai descer. Esse debate sempre teve, sempre tem esse... Agora que eu tô vendo o pelo mais dos caras. Não, esse debate sempre existiu. Agora, o debate que faz uma distinção teológica da palavra reino dos céus, que diz em Mateus, e reino de Deus, que diz em outro, isso aí quase não existe mais. Tá? Também Mateus 19, 23, 24, Marcos 10, 23, 25, tudo aqui, vários e outros textos demonstrando isso, tá? Então, não há distinção entre reino dos céus e reino de Deus. Então, quando a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós, também está falando que o reino dos céus está dentro de nós, porque como o Leandro disse, são sinônimos. Outro aspecto, a palavra céus, às vezes na Bíblia Sagrada, é utilizada como substituta para o nome de Deus. Por exemplo, Daniel 4:26, está escrito, os céus dominam. João 3:27, está escrito, é-lhe dado do céu. Lucas 15:18, pequei contra o céu, filho pródigo, pequei contra o céu e contra ti. Peraí, ele pecou contra a nuvem? Pecou contra Deus. E João 3:27. E no livro 1 Macabeus 3:18, no período interbíblico, veja só, 1 Macabeus 3:18. É bem fácil que muitos venham a cair nas mãos de poucos, pois não há diferença para o céu em salvar muitos ou poucos.
Pois a vitória na guerra não depende da numerosidade do exército, é do céu que vem a força. A palavra céu aqui está se referindo a Deus. Peguei 2 textos na tradição rabínica no Talmud. Vejam só. E que o temor do céu esteja sobre vocês. Isso entra lá naquele brinque que os caras buscavam sinônimos para não escrever. É o próximo. Não correr o Perfeito. risco de errar. Perfeito. Quem lembra que eu falei para vocês dos pergaminhos? Da aula, né? Exatamente. Segunda aula, falei para vocês o significado. Quem lembra o significado do nome de Yahvé? Reassistam as aulas. Mãos furadas. Quase. Eu não vou falar porque senão daí fica tudo. Olha só. Mãos furadas com prego. Eu mostrei que no hebraico o nome de Yahvé está escrito na placa da cruz. Então vejam, assistam lá a aula de número 2. Olha o que diz na tradição rabínica. O Rabi Ben Baruca. Qualquer um que profanar o nome do céu em secreto será excomungado publicamente. Mas a Bíblia proíbe profanar o nome do céu ou profanar o nome de Deus? O nome de Deus. Isso aqui são termos sinônimos. Agora a explicação. Por que só Mateus utiliza o termo reino dos céus? E por que ele não falaria reino de Deus? Perfeito. É exatamente isso aí. Porque como o evangelista Mateus está escrevendo para um público judeu, e o público judeu tem uma reverência gigantesca no nome de Deus, por isso que ele substitui o nome de Deus por um monte de coisa. Eu falei dos cemitérios de pergaminhos que surgiam. Tá? Então ele substitui o termo Deus pelo termo céus. Porque se não fosse isso, se a palavra reino do céu, Jefferson, fosse outro conceito, significaria que o evangelho de Mateus tem uma outra mensagem dos outros. Porque é só o evangelho de Mateus que fala reino dos céus. É interessante como que ele não deturpa a mensagem, mas ele consegue respeitar todo o contexto cultural dos caras para entregar a mensagem. Sim, exatamente. Muito bom. Não. O que acontece? Quando Deus fala o seu nome para Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Ok? Esse eu sou o que sou, outro dia a gente fala depois. Porém, quando os judeus vão escrever o nome de Deus, eles escrevem isso aqui, ó. Yahvé. Tá? Cada letra, aí eu não posso falar tudo de novo, senão vai acabar repetindo a aula, mas para resumir, cada letra tem um significado e o significado vai ficar mãos furadas com prego, tá? O eu sou o que sou é outra... Tem lá na apostila. Hã? Tem lá na apostila. Eu vou mandar tudo para vocês. Aí, pessoal, então beleza. Então a gente resolveu esse problema de reino dos céus e reino de Deus, coisas diferentes. Agora a questão é o seguinte: se a gente está dizendo que o reino de Deus é uma proposta para o aqui e para o agora, para transformar, o que Jesus quis dizer com o meu reino não é deste mundo? São os valores que são diferentes do reino dos céus em relação ao... É uma proposta. É uma proposta. Quem tem uma proposta diferente? É que realmente ele está falando sobre vida eterna, e não sobre frutos que temos que gerar aqui, que uma coisa não difere a outra. Não é porque eu vou para a vida eterna que eu vou deixar de frutificar aqui no hoje e fazer diferença como servo de Cristo. Muito bom. Falando sobre o reino terreno, né? Também uma possibilidade. Tem várias. Isso aí, tem que encontrar as respostas. Eu vou apresentar uma resposta para vocês que em 3 segundos você responde para qualquer pessoa. Tá, mas Jesus falou que o meu reino não é deste mundo. Sabe qual é a resposta do Donald Crable na página 19 sobre do livro Reino de Ponta Cabeça? Desse tema ele diz o seguinte, ó: não é um reino no céu, mas é do céu. O que ele quis dizer? Não ser deste mundo. Beleza, o reino não é deste mundo, mas ele está neste mundo. Então ser deste mundo fala no sentido de origem. Por exemplo, eu sou de Dourados? Não. Mas eu estou aqui? Sim. Pronto. O reino do céu não é deste mundo, mas está aqui neste mundo. Resolvido. É uma questão de gramática. Exato. Função gramatical. Sim. Exatamente. Então a gente resolveu aqui esse problema. Resolvemos esses problemas.
Então, agora vai ficar um pouco mais prática e eu vou fazer algumas citações aqui de um livro que eu sou apaixonado. Então, o reino de Deus é uma proposta para o aqui e para o agora. E vejam o que o Christopher White diz no livro dele, A Missão de Deus. Fundamentalmente, a nossa missão, a sua missão, Pastor Áureo, a sua missão, Wesley, designa nossa participação ativa como povo de Deus na missão de Deus e dela participa. Eu não vou ficar lendo isso daqui não. Mas enfim, o Chris Hart diz o seguinte, ele faz uma análise da palavra missão e ele diz que missão do latim significa envio. E ele diz que antes de Deus nos enviar, o movimento da Trindade, o movimento intratrinitário no Senhor, foi um movimento de envio. Onde Deus, antes de enviar você, pastor, antes de enviar você, Fernando, antes de enviar você, Clédio, antes de me enviar, o Senhor enviou o Espírito que planava sobre as águas. O Senhor se enviou e falava com Adão. E depois o Senhor enviou o seu Filho. E depois o seu Filho enviou o Espírito. Então, antes de haver um envio missional nosso, o próprio Senhor se envia na missão de manifestar a plenitude do seu reino, buscando o máximo bem comum. E o Chris White diz o seguinte, que esta é a missão que a benevolência do Senhor prescreveu para si mesmo, que é a missão que o Senhor fielmente se negou a desistir em toda a história da infidelidade judaica, que é a missão de reinar e buscar o máximo bem do seu povo. Por isso que o Chris White diz o seguinte, Deus não tem uma missão para a igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão. E o Chris White ainda diz o seguinte, o Chris White diz assim, eu não digo mais que tem base bíblica para a missão, eu digo que tem base bíblica para o casamento, tem base bíblica para a relação de pai e filho, mas quando se trata da missão, é a base missional da Bíblia, não a base bíblica da missão. O que isso significa? Por exemplo, a Bíblia está aqui. Tem base bíblica para o casamento? Tem um negócio de casamento aqui, eu estou aqui. Base bíblica de serviço? Tem aqui um aqui. De administração financeira, um pouquinho aqui. Agora, quando se trata de missão, não é um negócio aqui, um aqui, é o todo dela. A base bíblica é uma base missional. E a nossa missão, cada um na sua particularidade, o Fernando na dele, o Pastor Áureo na nossa, toda a nossa missão particular e individual se submete à missão que Deus prescreveu antes para si mesmo. Então o Pastor Áureo, no jeito dele, na vocação dele, o Fernando na vocação dele, o Rob e a Thalita na vocação deles, eu na minha vocação, mas todos estes submetidos à missão que o próprio Senhor prescreveu para si mesmo, que é a missão de manifestar a plenitude do seu reino, buscando o máximo bem comum. E, embora a história, se você vai ler a história da igreja, tem altos e baixos, ela é desse jeito, né? Ela caminha para um fim, se você olhar de forma ampla, ela caminha para um fim. Ela caminha para um alvo. Dúvidas? Olha só, o que o Chris Hart diz. De quem afinal é a missão? É minha? A resposta parece-me que pode ser exprimida na frase do cântico no Apocalipse dos redimidos da criação. A salvação pertence ao nosso Deus. Já que a Bíblia inteira é a história de como esse Deus, o nosso Deus, realizou a sua salvação para todo o cosmos, assim podemos afirmar com igual legitimidade, a missão pertence ao nosso Deus, a missão não é nossa, a missão é de Deus. E certamente a missão de Deus é a realidade fundamental de que flui toda e qualquer missão que nos envolvemos. Como já se disse primorosamente, não é que Deus tenha sim uma missão para a sua igreja no mundo, mas que Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi criada para a igreja, foi a igreja que foi criada para a missão de Deus. Então, se Deus prescreveu uma missão para si mesmo, de matar a fome do faminto, a igreja faz o quê? Participa dessa missão. Se Deus prescreveu para si mesmo a missão de cuidar dos órfãos, o que a igreja faz? Cuida dos órfãos. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês.
Deus, ontem nós falamos sobre tirania e rei. Deus é rei ou é tirano? Rei. Uma particularidade de um rei que eu não falei ontem, eu vou falar agora: um rei não governa de forma partida. O que é isso? Wesley, suponhamos que você é meu súdito, eu sou seu rei. E tem uma gama de necessidades, necessidades primordiais, necessidades secundárias, mas ainda assim necessidades. E suponhamos que você tem uma gama de necessidades, e uma dessas necessidades, Wesley, é água. Então, no meu governo, eu não vou se preocupar com a sua saúde, com segurança, com alimentação, eu só vou se preocupar com água. Eu sou um bom rei? Não. Por quê? Porque um bom rei não governa de forma parcial. Ele governa para o todo. Ontem eu falei para vocês da discussão de Sócrates. Cada habilidade visa um bem, por exemplo, a medicina o bem da saúde, a psicologia o bem do emocional, mas a política, e nós falamos de rei, nós estamos falando de um conceito político, ela visa um bem maior do que todos esses, porque ela visa o ser humano, pelo menos deveria visar, né? Na sua integralidade, no seu todo. Wesley, o que é mais importante para um filho? Você tem algum filho ainda que mora com você? Quem? A Laís. O que é mais importante para a Laís, Wesley? Saúde ou entretenimento? Saúde é mais importante. Agora suponhamos que eu vou cuidar da sua saúde, vou te dar uma boa comida, vou te dar remédio quando você precisar, mas você não se rejeita a ter um tempo de qualidade com ela. Você é um bom pai, Wesley? Você não é um bom pai. Por quê? Porque o bom pai ou o bom governante não governa de forma partida. Luiz, o que você está querendo dizer com isso? Nós somos corpo, alma e espírito? O nosso rei governa só para a alma? Porque ele seria? Parcial. Nosso rei governa para corpo, alma e espírito. E se o nosso rei busca o máximo bem de corpo, alma e espírito, e a igreja participa da sua missão, a igreja se preocupa só com a alma? A igreja se preocupa só com o espírito? A igreja se preocupa com o quê? Corpo, alma e espírito. Tem 2 teólogos brasileiros que eu gosto muito, que eles dizem o seguinte: um corpo sem alma é zumbi, e uma alma sem corpo é fantasma. Deus não reina sobre zumbis e nem fantasmas, Deus reina sobre seres humanos. Então, se nós, como Igreja de Jesus Cristo, como integrantes do Reino de Deus, participamos do reinado de Deus, se eu faço bem para a sua alma, vamos fazer sem discussões teológicas, vamos colocar aqui que a alma fala sobre os aspectos emocionais, que o corpo sobre as necessidades físicas e que o espírito sobre as necessidades divinas, espirituais. Então, se eu, pastor Áureo, faço de tudo pelo bem do seu espiritual, eu prego a verdade, eu te ensino para a tua salvação eterna, mas eu não me preocupo com a sua tristeza e solidão, eu não me preocupo com o remédio que você precisa lá e está sem condição de comprar, eu sou um participante da missão de Deus ou não? Não. Agora, se eu cuido da sua alma, nossa, eu te abraço, você é curado da depressão, você não vai ficar muito triste, eu vou estar todo dia lá com você, mas eu falho na pregação do evangelho pura e simples como ela é, sem acréscimo. Eu estou fazendo o bem completo a você? Não, porque eu não estou participando da missão de Deus que busca o bem integral. Nós, como participantes da missão de Deus, não devemos buscar o bem partido. Isso é um risco hoje. Porque às vezes as pessoas focam demais na teologia, no aspecto teológico do ensino verdadeiro da doutrina, da sua doutrina, e não está nem aí para o aspecto emocional do indivíduo e para as necessidades físicas. Ou às vezes é uma igreja que vira uma ONG, que se preocupa só com as necessidades físicas e não tem rigidez teológica. Ou a igreja cuida da alma, ela cuida do emocional, ela tem uma recepção saudável, ela se preocupa, ela visita, ela liga, ela manda mensagem, ela também cuida do corpo, mas ela falha na pregação do evangelho. Ela participa da missão de Deus? Não. Porque a missão de Deus governa sobre o todo. Aleluia. Por favor, eu quero ver a quinta e sexta. Quê? Eu quero ver Ela fala na aula mais emocionante. as expressões dela. Tá bom. Não, pode sim, ué. Também lá no Quarto, quinto. fala que nós devemos ser íntegros
também é dentro dessa ideia, né? Sim. Exatamente, pastor. Essa é a preocupação do Senhor. Aí só uma pergunta agora. Eu estou dizendo que o corpo é um bem igual da alma? Não. Porque muitas vezes nós sacrificamos os nossos corpos pelo bem da nossa alma e do nosso espírito. Um exemplo disso. Quantas pessoas se jogaram para a morte física em nome da saúde espiritual e eterna? Então, dentre todos esses, o primeiro bem é o espiritual, é a rigidez teológica e verdadeira e séria. Ela ficar aqui, ela se torna farisaica, hipócrita. Então ela deve ir para o segundo, a alma, o emocional do indivíduo, o cuidado, o sentir-se amado. Tem um teólogo que eu gosto muito, não vamos nem entrar no conceito, mas ele diz que o verdadeiro significado bíblico e teológico de adoração, tem gente que pensa que adorar é cantar, ele diz o seguinte: sabe o que é adorar? Adorar é quando você faz alguém achar que Deus é bom através de você. Você está adorando Deus, você está fazendo conhecido. E em terceiro é o corpo. Agora, se chega até na alma, mas não se preocupe com as necessidades físicas, falha. Integridade, completude. Quando nós chegamos em Levíticos, eu estou em dúvida se a gente começa pelo Antigo ou Novo Testamento, mas quando chegamos em Levíticos, a mensagem do Levíticos é essa: completude, tem que ser completo. Glória a Deus. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? A missão de Jesus, João 4,34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. João 6,38: porque eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Hebreus 10,7, citando o Salmo 40: então eu disse, eis aqui, Senhor, estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. O próprio Jesus veio para fazer a vontade do Pai, a missão de Deus. Não dá para anotar todos os trechos. Não dá. Você fala muito de Deus. Que horas são? Vamos terminar. Vocês querem um intervalo agora? Tá. Vamos lá então, pessoal, para dar tempo, pessoal, porque tem coisas assim muito boas para falar. 5 minutos aí de